E chegou o momento precioso da santa palavra de Deus. Essa a gente pode crer, essa a gente pode confiar com toda a nossa alma, porque essa não erra, Deus não erra. A Bíblia nos revela que Deus ele zela para que a sua palavra se cumpra. O homem ele tropeça nas suas palavras. A palavra do homem, com o tempo, ela se quebra, ela deixa de ter o seu poder, o seu valor, mas a palavra de Deus, ela permanece de pé, eternamente. As promessas de Deus, elas são eternas na minha e na tua vida. Quero trazer uma palavra da parte de Deus nesta manhã para a tua vida. Quero estar aqui tratando de um tema muito importante, de um tema muito crucial dentro do ministério da vida de Moisés, onde eu tratei essa parte, é a parte B, onde nós tratamos sobre o chamado, né, que Deus, o tema de ontem foi Deus não chama pessoas desocupadas. Isso se encontra no capítulo 3 de Êxodo, do seu versículo de número 1 até o versículo de número 4. Amém? Hoje a gente vamos tratar no mesmo autor, né? Na vida, no mesmo processo da vida do chamado de Moisés, mas porém com um outro tema. As quatro desculpas de Moisés. Se encontra em Êxodo também, se você puder acompanhar essa leitura comigo. Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 10. Palavra de Deus para a nossa vida, que nos diz assim. Êxodo, capítulo 4, versículo de número 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou quem vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Amém? Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia por mão aquele que tu há de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em teu coração. Amém? Somente esses versículos aqui da palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10 até o versículo de número 14. Poderosa a palavra de Deus para a nossa vida nesta manhã. Ontem eu estava dentro de um tema, dentro de um propósito. Você que nos acompanhou no dia de ontem, para que os irmãos, você que está entrando, sintonizou a rádio nesta manhã, fica um pouco complicado. Eu vou estar em todo o processo, mas você pode acessar aí a página da Fiel FM, você vai estar localizando ali o tema de ontem, que Deus não chama pessoas, Deus chama pessoas ocupadas. O tema de ontem foi um tema muito crucial, um tema muito importante. Quero que os irmãos entendam, não querendo ofender os irmãos, você que nos ouve através da rádio, você que nos acompanha através da internet. É algo muito poderoso da parte de Deus. A gente vê grandes homens de Deus como Moisés, como Gideão, como Samuel, como Davi, Eliseu, Mateus, até mesmo na própria vida de Moisés. Pode ver que Deus chama esses homens
no momento que esses homens estavam ali no seu dia a dia de luta, no seu trabalho. Então, por isso que eu tive aí a visão desse tema. Deus chama pessoas ocupadas. Qual é a tua ocupação? Não se sinta constrangido, embora o tema seja um tema muito curioso, desperta muito a nossa fé, o nosso interesse de aprender com a história desses homens, pessoas natural, homens como nós, foi ser humano igual a gente, homens que sofreram, homens que choraram, homens que sentiram dor, homens que foram perseguidos. Esses homens não são diferentes da gente. Às vezes a gente olha e a gente vê tudo que foi feito para trás e a gente chega a um ponto de dizer que será que isso pode, porventura, acontecer nos nossos dias, na nossa vida? Às vezes eu já me peguei muitas das vezes pensando, eu nunca vou ser como Moisés, eu nunca vou ser como fulano. E também, dentro desse propósito, este não é o propósito de Deus na minha e da tua vida. Deus não me escolheu, Deus não te escolheu no meio de milhões e milhões de pessoas para que você seja igual a Moisés. Deus não me chamou para ser como Moisés. Não, Deus me chamou para servir o mesmo Deus que Moisés servia. Mas Ele não te chamou para ser cópia de Moisés no tempo presente, no dia presente, nessa geração, não. Deus te escolheu para que você seja quem que você é. E que dentro de quem que você é, reine a graça divina do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, na sua vida. Então Deus te chamou, é o mesmo chamado de formas diferentes, em tempos diferentes, numa geração diferente. Moisés, ele foi usado na sua geração. Agora, nesta geração, quem Deus escolheu para usar, entenda, é você, minha irmã. Somos nós que atendemos o chamado de Deus. E dentro do tema que Deus chama pessoas ocupadas, todos eles estavam servindo o seu propósito, homens que trabalharam, homens que estavam apacentando, homens que estavam construindo, homens que estavam ali trabalhando diariamente, buscando ali se alimentar, trabalhando em prol o pão de cada dia, com o suor do rosto, com o trabalho da mão. Esses homens sobreviveram dentro desse processo da vida do ser humano. Dentro desse processo da vida do ser humano, dessa rotina na vida do homem, Deus tinha traçado um plano na vida desses homens. Esses homens tinham grandes qualidades, homens de grandes qualidades, homens que tinham grandes potenciais. Agora no capítulo aqui de número 4, eu vejo algo muito profundo até mesmo dentro do texto e dentro do tema que vai ser culpado. Vai ser pregado aqui nesta manhã. 4 desculpas de Moisés. Porventura você é uma pessoa que sempre tem uma desculpa? De repente você consegue ter uma desculpa de um convite, de um chamado. De repente você poderia ter ido no culto de quarta-feira, que é o culto de ensinamento, todas as quarta-feiras, todas as terça-feiras. A partir das 19h30 nós temos ali a terça-feira que nós nos unimos para oração. Durante 1h30 tem um momento de oração, tem uma palavra e nós continuamos a interceder. Na quarta-feira também, a partir das 19h30, nós temos também o culto de ensinamento. E a gente observa que no meio de semana a quantidade é reduzida.
Você sabe que você poderia ter ido no culto ontem. Eu não estou aqui para te questionar. Eu não estou aqui para condenar a tua vida, porque Deus nos colocou, Deus não me colocou como juiz sobre a face da terra. Deus me colocou aqui nessa manhã somente como boca de Deus. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida nessa manhã. Eu quero ser um canal nas mãos de Deus para que você, através da palavra, não da minha vida, mas através da palavra de Deus, você tenha uma vida nessa terra abençoada por Deus de uma forma poderosa. Você poderia ter ido no culto, mas em todo o processo da nossa vida, em todo o decorrer da nossa vida, a gente sempre vai ter uma desculpa. Senhor, eu não fui ao culto. Talvez você tenha uma boa justificativa. De repente você tem uma boa desculpa para poder se justificar com o teu pastor, com o pastor da igreja, com a líder do círculo de oração, com a liderança da mocidade. Você tem uma boa uma boa desculpa para tudo na tua vida. A gente consegue uma desculpa para tudo. Mas uma coisa eu preciso e você precisa estar ciente nesta manhã, que o olho de Deus arde como chama de fogo sobre a minha e sobre a tua vida. Deus está te contemplando. Deus, ele contempla a minha e a tua vida. Enganado estou eu ao pensar que Deus não está vendo, que no meio de milhões e milhões de pessoas, Deus está tão ocupado ao ponto que ele não consiga enxergar, ao ponto que ele não possa ver o que está acontecendo, ocorrendo nas nossas vidas. Enganado é o homem que pensa assim. Deus está olhando, os olhos de Deus estão abertos sobre a minha e sobre a tua vida. Então nós podemos enganar, nós podemos nos justificar, nós podemos ter boas desculpas, mas os olhos de Deus, o olho de Deus está sobre as nossas vidas. E você pode ter certeza de uma coisa: Deus não tem o culpado por inocente. Hoje, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está sobre a pessoa do advogado, sobre o manto do advogado. Então, se você pecar, você tem um bom advogado, Jesus Cristo Senhor, que intercede diante do Pai a respeito da minha e da tua vida, contra as acusações, as vil acusações de Satanás. Mas se lembra que esse justo advogado, Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, no cumprimento da sua palavra, ele estará na mesa, na cadeira de juiz, e o justo juiz, ele regerá com a sua espada, com o martelo da mão, ele dará a justiça, ele executará a justiça e dará a sentença a cada um de nós. Ele nos conhece, irmão. Você pode ter certeza que Deus conhece todas as áreas da minha e da tua vida. Pode ter certeza, irmão, que Deus, ele conhece o meu deitar, o meu levantar. Deus conhece tudo que acontece na nossa vida, meu irmão. Tudo. A primeira desculpa de Moisés, observa no versículo 3. No capítulo 3, versículo 11. Moisés, ele olha para Deus no capítulo 3. Então, Moisés disse
a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Agora, no versículo 11 do capítulo 3, eu vejo aqui Moisés perguntando para Deus. Então disse: quem sou eu? Quem sou eu para tirar Israel do meio do Egito? Agora, é um negócio muito complicado. Entenda esse processo agora. Entenda essa resposta que Moisés, o próprio Moisés, está dizendo para Deus: quem sou eu? É muito complicado. Entenda isso nesta manhã. É muito complicado quando eu e você chega um ponto na nossa vida que a gente não sabe quem que somos. É muito complicado quando o ser humano, quando a igreja perde a tua identidade. Se você é uma pessoa que perdeu, que não sabe quem que é você, se você perdeu a tua identidade, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesta manhã. Porque é muito complicado quando a gente não sabe quem de fato a gente é. Quem sou eu? Vamos observar dentro da palavra de Deus quem sou eu. A primeira palavra que eu encontro aqui no livro de Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 7, se você tiver a oportunidade de marcar, é muito maravilhoso, é muito eficaz para o seu crescimento, que você note, que você marque isso. No capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20, diz assim, 19, esse, usando de astúcia contra a nossa linguagem, maltratou os nossos pais ao ponto de os fazer rejeitar as suas crianças, para que não se multiplicasse. Nesse tempo, nasceu, versículo 20, nesse tempo nasceu Moisés, era muito famoso, e foi meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tornou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obra. Então, no livro de Atos, capítulo de número 7, versículo 19 até o versículo 10, nós temos aqui um resumo da vida de quem é Moisés. De quem foi e de quem é Moisés. Mas observa aqui, voltando em Êxodo 4, verso 10, quem sou eu? Desculpa, mas quem sou eu? Agora, em Atos vai dizer quem que é Moisés. Moisés é filho de Joquebede. Observa que no processo de quando Israel está dentro do cativeiro, sendo escravo, mantido escravo no Egito, desencadeou ali, dentro do Egito, uma grande revolta por parte do faraó que estava ali, lidando ali com aquela ocasião. Observa que aquele faraó ali, ele dá uma grande ordem para que toda a criança, toda criança recém-nascida que viesse ser do masculino, do sexo masculino, que era para ser morto, era para matar todos ali. Observa que no meio desse processo ali, dessa grande revolta, desse grande processo ali, a mãe de Moisés, ela
toma uma decisão agora de preservar. Observa que no versículo 20, nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Durante esse processo, desses primeiros meses da vida de Moisés, quem que era Moisés? Era uma criança que foi, uma criança de Israel, uma criança de hebreu, uma criança que foi criada por 3 meses ali, na casa de seu pai. Até que houve esse processo aí dessa grande perseguição, que agora a mãe de Moisés tem que tomar uma decisão, mas tudo dentro de um processo, dentro de um plano estabelecido e criado pelo próprio Deus. Agora a mãe de Moisés faz ali um cesto ali e coloca na margem de um rio, coloca ali dentro de um cesto e coloca ali o seu filho, Moisés. Então este Moisés, este homem, Moisés, esse homem que foi colocado, que foi separado, depois de 3 meses de vida foi separado do meio da sua parentela, do meio do seu povo, e que foi achado pela filha de Faraó. Agora, quem que é Moisés? Moisés agora é filho da filha de Faraó, que por sua vez agora vai ocupar as melhores posições dentro do Egito. Ele vai ter um processo grande de formação, porque quando eu vejo o livro de Atos, capítulo 7 e versículo 22, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obra. Mas quando eu olho no capítulo 4, no versículo 10, ele dizendo: Senhor, então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente. Ele está agora, ele procura, dentro daquilo que ele é, uma desculpa. Senhor, quem sou eu? A primeira desculpa: quem sou eu? Eu não sou um homem eloquente. O que está dizendo? Eu não sou eloquente em palavras. Mas olhando para o livro de Atos, dentro da palavra, no versículo 22, observa que ele não é um homem ignorante. Ele não é um homem que não tinha o conhecimento das palavras e da letra. Ele tinha uma grande formação. E além dele ser instruído em toda a ciência egípcia, ele teve um preparo, uma formação sobrenatural. Por isso eu paro aqui e tem um ponto de vista. Muitos pregadores pregam, algumas pessoas não concordam, mas Deus não usa a pessoa de qualquer forma, e eu concordo. Vai ter aqueles que vai dizer que Deus usa quem quiser usar. Não, sim, eu concordo que Deus usa qualquer pessoa, mas tudo dentro de um padrão, tudo dentro de um processo, tudo dentro de uma formação. Observa a Bíblia. A gente vamos ver que Deus dentro de um processo, dentro de uma geração, dentro de um tempo, de uma mudança, de um tempo para outro, de uma geração para outra geração, Deus escolhe no campo. Quando Deus faz a sua escolha, Ele escolhe uma pessoa que está em atividade, uma pessoa que está dentro de um processo lutando para sobreviver. Que tem um versículo em Provérbios que fala acerca do preguiçoso. Vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Então, observa, irmão, que pessoa preguiçosa, pessoa que não tem um objetivo, é muito difícil eu dizer, é muito complicado a gente dizer que Deus vai usar ele.
Deus pode até usar, irmão, mas essa pessoa precisa se converter. Essa pessoa precisa mudar a realidade, fazer uma análise da sua vida e correr atrás dos seus objetivos, e correr atrás da luta, e ir atrás do seu sustento. Deus não vai jogar uma casa do alto. Deus não vai pegar lá do céu e jogar o carro que você tanto quer. Deus não vai jogar lá do céu a casa que você tanto quer. Quer ter um carro? Quer ter casa? Quer ser próspero? Põe as tuas mãos no arado. Põe a tua cara no pó, vai para a peleja. Vai para a peleja, vai para a luta. Aonde as pessoas que você olha e você fica pensando, por que que o fulano vai e eu não consigo ir? Por que que o fulano tem e eu não tenho? Sabe por que que o fulano tem e você não tem? É porque o fulano que tem e você não tem está no trabalho. Enquanto você está aí de barriga para cima, em frente à televisão a 42, o fulano está lá na lida, está trabalhando. Então é justo que ele tenha o que tem, meu irmão. Essa é a visão. Essa é a visão. É desta maneira. Então, observa que Deus agora, dentro da vida de Moisés agora, Moisés ele está ali e Moisés esquece quando Deus faz a ele um chamado. Quando Deus faz o chamado na vida dele, ele vai, Senhor, mas quem sou eu? Agora eu pergunto, cadê esse homem que tem essa formação? Ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Além dessa qualidade, ele era poderoso em suas palavras e obra. Ele tinha condição, dentro da formação que ele tinha uma grande formação para atender, meu irmão. Ele tinha um grande preparo para entender. Mas dentro desse processo entende uma coisa também, irmão. Ainda que ele tinha toda essa preparação, ainda que ele tinha todo esse conhecimento, irmão, ele precisava da graça de Deus. Ele precisava da graça e da instrução, ele precisava da inspiração do Espírito Santo. Mas então, qual que é o resultado de toda essa formação que ele tinha? Porque no capítulo 4 ele está dizendo, versículo 10, ele está dizendo, quem sou eu? Ele pede agora, Senhor, quem sou eu agora? Não. E a Bíblia está nos lembrando que este homem, quem sou eu, é uma resposta que no capítulo 7 de Atos, é uma resposta de quem que é Moisés. Quem é Moisés? Sou esse moço, essa criança, aos 3 meses foi lançada no rio, essa criança que cresceu no Egito, esse jovem que cresceu como filho da filha de Faraó, Moisés, esse homem que foi instruído, preparado. Mas o que serve esse processo de preparação? Então, aprenda uma coisa aqui. Será que ele teria que agora, a partir do momento que ele atendesse o chamado de Deus, houve recusas, houve renúncias? Moisés, quando a gente pega aqui no livro aos Hebreus, quando a gente vai lá para o livro aos Hebreus, no seu capítulo 11, versículo 21, nós vamos ver que pela fé, capítulo de número 11, versículo 24, melhor. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quando a gente olha aqui todo o resumo da vida de Moisés no livro aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 23, a gente vê que Moisés fez, no decorrer desse processo da vida dele, ele fez 4 recusas. Ele recusou algumas posições na vida dele.
Agora, olhando aqui para o capítulo, para ele se enquadrar dentro do chamado de Deus e para nós entendermos também quem que era Moisés, além de Moisés não saber no capítulo 4 quem que era ele, nós vimos aqui todo o resumo sobre a vida dele, quem que era ele. Agora, quando ele atendesse esse chamado de Deus, tudo quanto ele aprendeu, toda a formação que ele teve ali no Egito não serviria de nada? Talvez você possa estar pensando dessa maneira, não, aquilo que Moisés aprendeu no Egito não serviu de nada. Lógico que não. Dentro desse processo de formação, mesmo ele sendo todo esse propósito na vida de Moisés, foi plano de Deus na vida dele. Foi uma preparação de Deus na vida dele. Todo esse processo, o Nilo, aquela matança que se desencadeou ali aos 3 meses de vida de Moisés, todo esse processo ali estava preparando ele para retirar o povo de dentro do Egito. Isso fazia parte do plano de Deus na vida de Moisés. Isso fazia parte da trajetória dele. Isso fazia. Para que observa que quando ele vai escrever, o livro ali, os livros ali na Bíblia ali, toda a preparação, toda a formação foi necessária para que ele pudesse relatar ali em Gênesis todo o acontecimento, para que ele pudesse relatar ali nos livros da Bíblia, inclusive os Salmos 90, tudo quanto aconteceu, para que ele pudesse narrar, para que ele tivesse condição de narrar tudo quanto aconteceu. Agora, se ele não tivesse nenhuma informação, como é que ele poderia fazer parte de algo que é de suma importância e que é muito mais maior do que ele? Como é que ele, se ele não tivesse nenhum preparo, como é que ele poderia escrever, meu irmão? Então, o nosso preparo, a nossa formação é muito importante. Aprenda isso nesta manhã. A nossa preparação é muito importante. Agora, o segundo ponto aqui, dentro das 4 recusas de Moisés, o que direi? Observa capítulo 3 também, versículo 13 de Êxodo. Agora ele pergunta aqui, a outra recusa, o que direi? Versículo 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tirarei do Egito os filhos de Israel? Versículo 13, eu li o versículo 11, agora o versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier os filhos de Israel a ele dizer, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Agora observa agora Moisés com uma questão aqui, uma grande dúvida. O que eu vou falar quando eu estiver diante do faraó? Eis que quando vier aos filhos de Israel, ele dizer, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e a eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Observa que quando ele tivesse voltado agora, porque entenda uma coisa dentro da vida de Moisés. Um certo dia Moisés estava ali, a sós, ele estava andando entre o Egito, e ele viu uma cena que provocou dentro dele uma grande volta. Que ele viu agora um oficial, um soldado egípcio, maltratando e ferindo um que fazia parte da tua história, ferindo o irmão dele, um conhecido dele. E observa que ele se revolta.
E quando eles nasce uma grande revolta, ele acaba se levantando, acende a ira de Moisés sobre aquele homem egípcio, e ele mata aquele egípcio. E depois daquele ato ali, ele tem que agora fugir, ele tem que se levantar e fugir. Então ele deixa tudo para trás. Aí começa parte da recusa, começa parte da escolha de Moisés. Então aprenda, tudo quanto nós vamos fazer, tudo começa na nossa vida quando a gente faz uma escolha. Então, se você não fazer uma escolha, você não vai entender o objetivo, o chamado de Deus. Então ele vai e faz a sua escolha. Dentro dessas escolhas ele tem aí as suas renúncias e ele foge. Mas aquele moço que ficou vivo, que viu o que Moisés fez, agora imagina quando depois de vários anos, depois de 80, quando que Moisés está com 80 anos, que ele volta agora, ele tem que falar com o povo. Agora ele vai dizer para o povo que o próprio Deus, o Deus dos vossos pais, me escolheu para vos tirar do Egito. Agora, o que direi eles? O que direi eu? O que direi eu a eles? Então é necessário, dentro da direção de Deus, que você entenda esse processo. Ele volta agora, o que direi eu? Ele está preocupado. E observa aqui, e disse, 14, a resposta, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me envio a vós. Então observa agora no versículo 14, Deus respondendo aqui a pergunta de Moisés. Não, Moisés, você tem que chegar lá e dizer e diz, eu sou o que sou. E diz mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou. Somente isso, diga a Israel, somente isso. De repente Moisés teria algumas preocupações, ele sabe do que ele tinha feito. Eles viram o ato de Moisés. Aquele homem assistiu a fúria de Moisés, como Moisés era violento ao ponto de matar aquele egípcio. Isso acompanha ele. Isso está dentro do coração dele. Ainda que Deus perdoara a Moisés, Moisés carregava isso dentro dele. De repente o inimigo da nossa vida, como é ardiloso, sagaz, ele sempre vai acusar, ele sempre vai esfregar na nossa cara os nossos erros passados. E talvez o inimigo está usando a mesma estratégia com Moisés, ao ponto de dizer o que eu direi, baseado no passado dele. Agora, dentro do processo que já é passado, eles não creram. A terceira recusa, a terceira desculpa de Moisés, capítulo 4, versículo 1. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Observa agora no versículo 2, e o Senhor disse-lhe, resposta do Senhor para Moisés sobre a desculpa de Moisés. Moisés tentou aqui usar um argumento. Eles não vão acreditar em mim. Eles não crerão, eles vão dizer que o Senhor não apareceu para mim. Versículo 2, a resposta de Deus. E o Senhor disse-lhe, o que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança-te na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se a cobra, e Moisés fugiu dela. Então Deus agora faz uma pergunta para Moisés. Moisés, o que tens na mão? O que tem nas mãos? Uma vara.
Essa foi a pergunta para Deus. O que tem nas mãos, Moisés, o que tem em tuas mãos? E Moisés respondeu: uma vara. Então, observa uma coisa dentro da resposta de Moisés: eu tenho uma vara. A pergunta de Deus: o que tem nas mãos? Uma vara. Moisés faz a mesma pergunta também. O que tinha, observa, homens que tinham algo na mão. E eu te pergunto: o que você tem na mão? O que você tem na mão, meu irmão? Davi tinha um alforje com 5 fechos, Um desconhecido ali no Novo Testamento, capítulo 9 de Lucas, versículo de 10 a 17, um desconhecido jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos. Agora também, lá em Atos dos Apóstolos, uma mulher Dorca tinha uma agulha. Moisés, o que você tem na mão? Essa é a pergunta, essa é a questão. O que você tem nas tuas mãos? Será que as tuas mãos estão como as mãos de Caim? Suja? Com o sangue impura? Será que nas tuas mãos estão o sangue do teu irmão Caim? Do teu irmão Abel, Caim? Será que nas tuas mãos está o sangue, a vida do teu irmão? O que tem nas mãos? Eles não creram. Essa foi a desculpa. A quarta desculpa, para a gente ganhar tempo aqui nessa noite e encerrar o texto aqui: eu não sou eloquente. Está aqui em Êxodo capítulo 4, versículo de número 10. Observa aqui o texto que foi escolhido aqui de base. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem falado eu ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. A quarta desculpa de Moisés: eu não sei falar. Atos nos mostrou que, a Bíblia nos mostrou que ele tinha uma formação profunda, ele tinha uma grande sabedoria. Agora, é um homem que eu não sou eloquente. Entenda uma coisa dentro desse processo, irmão: Deus não nos chamou para falar bonito, Deus nos chamou para pregar a palavra de Deus. Não fica perdendo tempo aí de querer colocar arranjos. Nós não precisamos, igreja. Você que prega a palavra de Deus, você que tem a oportunidade de dizer, de anunciar o evangelho, pregue o que está escrito na palavra de Deus. Quando tiver a oportunidade de falar de Jesus, fale de Jesus e para de ficar enchendo linguiça na tua igreja, nos ouvidos das pessoas, e pregue. Quer falar tão bonito que se esquece da essência do Evangelho, da essência do Evangelho, que Jesus um dia, ele morreu na cruz, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Eu não sou eloquente, quer ser eloquente? Toma cuidado, meu irmão. Essa é a mensagem de hoje para a tua vida. O tempo já é rápido, nós já temos que parar por aqui já. Mas vai meu abraço para você, meu irmão. Qualquer coisa, entra aí no site da rádio aí, e você vai ter essa mensagem, e você vai aprendendo aí, vai lendo a Bíblia na tua casa. O restante da mensagem aí você consegue concluir.